Então, nós vamos começar a gravar. O Daniele, vocês poderiam falar um pouquinho sobre o que que vocês fizeram, como que vocês pesquisaram. Vocês têm que me mandar no meu e-mail, não sei se vocês já mandaram, porque eu não abri e-mail hoje nem ontem. Vocês têm que mandar até o final do mês, né? Então, professora, o nosso, eu vou apresentando enquanto isso, né? Vou falando. Só para ir falando, né? Aham. Uhum. Enquanto isso, né? A Josi, ela vai entrando também, que daí ela vai complementar a minha fala. Uhum. Então, assim, a gente está construindo ainda, né? O projeto ele não está finalizado. Aham. O vídeo está em andamento. As perguntas já está quase finalizada, porque a gente não fez as perguntas baseadas mais no convívio, né, do aluno com o ensino remoto ali, com a aprendizagem, né, mais esse contexto. E também a gente não focou muito nas perguntas direcionadas pro vídeo. A gente fez mais perguntas abertas. Ah, tá. Nós estamos entrando em contato com a terceira psicóloga escolar para que ver se ela consegue fazer uma entrevista, né, contando como que está sendo essa experiência dela, né, agora no contexto da pandemia. Duas psicólogas que eu entrei em contato falaram que ia gravar o vídeo, mas acabaram não gravando, não me deram retorno. E como o vídeo ele é um convite, né, para a pessoa poder estar contando este momento. Eu acho muito chato ficar em ponto, né, ficar cobrando a pessoa. Então, assim, elas não responderam mais, a gente também não foi mais atrás delas, deixamos mais livre, né? Agora eu tenho contato ontem, não, sexta-feira com outra psicóloga escolar. Estou aguardando resposta. A gente Ah, está tá bom. esperando ainda. Daí, o vídeo, né? Vai ser. A Josi já está finalizando. O vídeo vai ser com base no artigo que a gente pegou do próprio CRP mesmo, a cartilha. Uhum. Mas assim, já está tudo em andamento, só falta mesmo os últimos detalhes. Tá ok, então. Não sei se a Josi entrou. A Josi quer falar, Isso. Josi? Josi. Bom, mais alguém do teu grupo quer falar, Daniela? Então, eu acredito que hoje só mesmo eu e a Josi que vamos conseguir, né, comentar mais sobre o integrador, por conta que a Jaqueline e a Camila, que faz parte do trabalho, elas falaram que estão no trabalho ainda, não conseguiriam entrar na aula. Tá ok. Não sei se a Josi quer complementar alguma coisa mais sobre o vídeo, né? E sobre o artigo daí. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu tava tendo uns problemas com áudio aqui, por isso que eu tava com dificuldade de comentar, mas consegui resolver. Tá ok, Josi. Então, daí eu não sei muito bem o que que a Dani já comentou, mas eu vou falar mais ou menos aqui o que eu preparei. Tá. Então, a gente do grupo, né, decidimos fazer a questão de um vídeo de uma forma mais didática mesmo, sobre a educação em tempos de pandemia, né? A gente utilizou duas cartilhas. Na verdade, diretamente usamos uma cartilha, não vou lembrar agora, mas é de uma universidade, de professoras de uma universidade construíram ela, mas daí no trabalho vai ter ela toda certinha, que construíram dando propostas para psicólogos educacionais, escolares sobre como atuar nesses tempos de pandemia, né, dentro da escola. Então, a gente vai trazer bastante essa questão dos tantos pontos negativos quanto positivos da pandemia, né, no ensino remoto, e trazer essas propostas também. E vamos mostrar uma das cartilhas que a gente colocou, que é questão de bem curiosidade mesmo para estudante, que eles estão falando de forma bem dinâmica como proceder nesse tempo, né, que ninguém estava preparado. E, e é isso, acho que é isso que a gente está preparando. Daí a gente está com um trabalho
praticamente semi-montado, a gente só está em busca agora, a Dani estava comentando que ela estava conversando com uma psicóloga escolar, que ela vai trazer o depoimento mais prático dela para a gente, né, sobre como está sendo o trabalho dela nesse tempo de pandemia. Daí ela tá, até meio que marcou com a gente para gravar esse vídeo, e para a gente poder também estar passando essa questão mais prática daí da atuação dela, do trabalho dela dentro em tempos, né, que estamos vivendo. Ok. Uhum. Era isso, Josi? Isso, aham. Tá. Tinha mais algum grupo? Não, tá bem dentro, né? Depois, tem mais algum grupo? Sim, prof, Tinha, tem mais o tem. nosso grupo. Aham. E vocês, Alana, como que vocês estão? O que que vocês já fizeram? Então, a gente tem a base do nosso trabalho, que a gente Só um vai... minuto, Alana. Eu já vou fazer a revisão para a prova, tá ok? Já vamos fazer a revisão. Pode falar, Alana. a gente tem a base do trabalho, no que a gente vai... o que o nosso vídeo vai ser sobre e qual é o princípio do nosso trabalho. Uhum. A gente ainda não tem, tipo, o vídeo pronto, editado, e também não temos ainda as questões. Mas já tá tudo encaminhadinho. Daí hoje a gente iria falar mais sobre o que a gente vai fazer no projeto. Ok. Tá, eu acho que a Ana vai começar falando. Só deixa eu ver se ela tá Cadê aqui. a Ana? Ana, cadê você? Cadê a Ana? Ana, cadê você? Tem mais alguém do grupo, Alana, para falar? Não. Tem, na verdade, as meninas, elas tinham... A gente tinha até organizado certinho, sabe? Pra todo mundo poder falar sobre o que vai fazer. Só que a gente confundiu o horário da aula, a gente achou que ia começar às 8. Não, a nossa aula Mas... começa sempre às 19h30, né? Lembra que eu a disse? gente... Pois é, a gente confundiu, professora, desculpa. Mas a Júlia tá aqui, não sei se a Júlia vai querer falar alguma coisa, a Michelle também. Vou deixar para as meninas aí falarem. Julie. Oi, boa noite. Boa noite, Julie. Então, professor, eu vou ler duas citações principais do nosso artigo que eu acho que resume bem o que a gente quer abordar no nosso vídeo. Tá, Então, deixa eu pegar. fale. Sim, senhora. Então, a primeira citação é a seguinte: é a professora que, no meio da pandemia, se viu com uma diminuição significativa de renda, que tem de conciliar, além da segunda e terceira jornada de trabalho, trabalhar dentro de casa, cuidar do filho que está sem creche, preparar a comida, limpar a casa e fazer compras. Como mediadores, as informações que nos chegam dão conta de mostrar que o perfil de adoecimento psíquico não está diretamente relacionado com a Covid-19, mas com outras dinâmicas que se acirram por conta do isolamento social. Comenta o professor em entrevista a Glauco Faria. A segunda citação é: sem contar que, de uma hora para outra, tivemos que traduzir aquela aula voltada a contextos presenciais para modalidades remotas. Muitas vezes quem está do outro lado vê aquele vídeo de 20, 30 minutos e acha que foi uma coisa simples de fazer. Mas o professor ficou 3 horas para conduzir algo sucinto que não seja enfadonho para os seus estudantes. A gente demora um tempo para produzir isso, o que se traduz em sobrecarga de trabalho, acrescenta o professor e sociólogo. Então esse é o tema principal do nosso trabalho, tratar da saúde mental dos professores nesse contexto de pandemia. Trazer no vídeo, né, demonstrando isso, o que eles têm enfrentado e qual que é o papel do psicólogo dentro desse contexto. Acredito que seja aí. Ok, muito bem, muito bem. Procurem, né, pessoal, também enfatizar as questões positivas, relevantes, tá bom? Quem mais quer comentar? Então, professora, sou eu, Milena, tudo bem? Oi, Milena, fale-me. Então, eu vou falar um pouco também da atenção à saúde mental do professor, né? Eu vou falar uma citação que tem, né? Quando falamos da saúde mental na escola, falamos muito mais de aspectos preventivos do que terapêuticos, né? Segundo um médico psiquiatra, ele falou que uma pessoa empoderada em termos de saúde mental, ele reconhece em primeiro lugar a importância da mesma,
e a partir do momento em que se dá o devido valor, busca-se o autoconhecimento. Quando fazemos uma capacitação em saúde mental, o primeiro movimento que os professores fazem é trazer informações para dentro de si. Quando esses conhecimentos começam a fazer sentido, eles conseguem utilizá-los para que essas pessoas que estão à sua volta. Isso é empoderamento, isso é incitar as pessoas à importância da saúde mental e do autoconhecimento. Também, os professores conseguem analisar suas ações, seus comportamentos, suas emoções, para trabalhar o tema com seus estudantes. E é dessa forma que a gente vai seguindo no trabalho. Daí vou deixar mais para as meninas falarem agora, tá bom? Muito bem, Milena. Quem mais vai falar? Tem mais alguém? Não? Todo mundo já complementou? Ok, então. Pessoal, depois da prova, quando terminar a semana de prova, que eu lançar as notas, eu vou agendar uma outra live para fazer uma revisão da prova, das notas, verificar se está tudo certo, se a prova foi ok. Daí, nessa live, vocês poderão passar os vídeos de vocês daí, tá bom? Daí vocês passam os vídeos de vocês, ok? Pessoal, mais alguma questão sobre o PI? Senão nós vamos para a revisão da prova. Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, todas as nossas aulas, elas estão gravadas no YouTube. Todo o material que eu passei nesse segundo bimestre, eu postei lá na aula de revisão. Os artigos, eles são para dar uma maior fundamentação aos slides. Os slides são o roteiro da discussão. Foi solicitado até pela própria instituição, sempre nas aulas nós colocarmos um slide para que o estudante não se perca na aula, né? E às vezes até o próprio professor. Nós ficamos aqui falando, e às vezes a gente se perde aí no roteiro. Então, eu vou fazer um breve comentário dos artigos e depois eu vou reexplicar os slides, tá? Então, aqui, nós temos um texto, um artigo, onde trata da formação do professor, depois tem um outro sobre a questão da subjetividade, a produção da subjetividade e as relações de poder na escola, uma reflexão sobre essas questões. Um outro artigo que traz sobre as dificuldades de aprendizagem, né, dentro do contexto escolar, tá? Aqui a produção. Aí tem uma cartilha aqui que fala um pouco sobre a inclusão dentro do ensino superior, que eu não enfatizei muito, o ensino superior, eu enfatizei mais o ensino infantil, o fundamental 1, 2, o ensino médio. Aqui nós temos, então, um outro texto que vai tratar sobre a praxis do psicólogo, a face ao código de ética. A questão aqui, do código de ética. Só um pouquinho aqui.
sobre a questão aqui do Código de Ética, né? Esse artigo é muito bom, ele traz aqui algumas reflexões sobre o nosso papel dentro deste processo da ética, né? Do Código de Ética, né? Todas as aulas eu coloquei, né, praticamente um vídeo para dar uma maior fundamentação para vocês em relação ao papel do psicólogo escolar. Aqui, nós temos aqui os fios e furos, a trama da subjetividade e a educação. Eu, particularmente, eu achei esse artigo muito bom, né? Traz, assim, de uma maneira muito clara toda essa questão da subjetividade da educação, a questão aqui da inclusão, da relação da família, da relação da família, a indisciplina do Joy Garcia, que nós discutimos, falamos um pouco de Foucault também, em relação à questão da indisciplina. Eu coloquei 2 artigos do Joy Garcia, o outro é a indisciplina na escola, uma questão sobre a mudança do paradigma. Aqui, o papel do professor, o papel do professor aqui, uma abordagem, a saúde na escola, né, como vocês vão tratar. Nós não podemos pensar só na saúde mental, mas também na saúde física, orgânica, uma coisa leva a outra. Então, vocês têm todo esse material, quem ainda não leu, leia, se não conseguir ler tudo agora, mas em algum momento, é bem importante que vocês se apropriem deste conhecimento, ok? Então, agora eu vou fazer uma revisão dos slides. Se alguém tiver alguma colocação, se alguém tiver alguma, pode interferir, né? Ligue o microfone e fale. Fiquem à vontade. Vamos, então, conversar um pouco sobre a questão do papel, da escola, da família, da sociedade e da prevenção da saúde. Então, hoje nós temos aí diferentes modelos de famílias, famílias desfragmentadas, monoparentais, né? A questão de pais, de mulheres. E aqui a Constituição, onde ela traz que o quê? Que a pessoa precisa ser tratada com soberania, cidadania, dignidade, valores, pluralismo. A questão do dever do Estado, a colaboração da sociedade, o artigo 227 da Constituição Federal, eu digo que é muito bonito, né, que ele traz aí a questão do direito à vida, saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, a questão da cultura, da dignidade, da convivência familiar, da discriminação, da exploração, da violência, da crueldade, da opressão. E não é bem assim na prática, né? A questão aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente também, que vai trazer o quê? Que esse adolescente, que essa criança, eles gozam de todos os direitos, de uma proteção integral, tanto no físico, no mental, no moral, no espiritual, na sociedade, na questão da dignidade. O aumento da taxa de escolarização, então, hoje nós temos, claro, com a pandemia aí houve uma evasão, mas assim, apesar de todos os problemas que nós temos a nível de Brasil de educação, os professores, os gestores, muita gente aí fazendo
um esforço sobrenatural aí em termos de educação, que realmente o processo de aprendizagem se efetive da melhor maneira possível aí diante do quadro que nós estamos vivendo. A questão da descentralização, realmente, que a escola, que os estados, né, e os municípios tenham aqui uma autonomia. A questão da gestão participativa, tão falada, a questão da democracia, buscar isso, a questão da participação dos pais, dos estudantes. Né, às vezes a gente enfatiza muito o lado negativo, mas nós tivemos aí exemplos, né, de pais aí se esforçando, dando jeito de comprar um celular para o filho, de colocar a internet em casa, criança indo no portão do vizinho, né, tentar fazer com que o celular funcione, e vizinhos se ajudando, mães. Então, muita gente aí, abraçou a causa, tá? Se alguém perguntasse assim para mim, ai, professora, as escolas deveriam ter fechado? Não. Eu acho que essa atitude foi muito positiva, porque ao mesmo tempo uniu, fez pessoas se mexerem, professores repensarem as suas estratégias. Então, não faz mal. É igual eu estou aqui, eu levo horas para preparar uma aula. Horas. Eu levo horas para preparar uma aula. Mas eu estou aqui fazendo a minha parte, né? A questão aqui, dos pais, né, participarem realmente do processo de educação, a questão dos conselhos, os professores, as pessoas, os alunos, a família, nós tínhamos um modelo de família no século XIX, hoje nós temos um outro já a partir do século XX. A questão aqui da educação sexual, política, religiosa e moral, que deve ser o papel da família, mas a escola também trabalhar aqui em parceria, os diferentes contextos familiares. Qual é o papel aqui da escola? Trabalhar a questão do currículo, da família, o processo de socialização, proteção, desenvolvimento. O programa de saúde da escola, que é fundamental que nós tenhamos esse acompanhamento juntamente com a Secretaria Municipal da Educação, com as unidades de saúde, com as ONGs, com os CRAS, enfim, todo esse programa que o governo oferece, essa questão da saúde física também, da saúde física, deixa eu só me achar agora aqui, da saúde física, descartar, sempre que for encaminhado algum estudante para você verificar, descartar todas as possibilidades orgânicas, trabalhar a prevenção primária, secundária, terciária, trabalhar aqui o programa de projetos, de ações, você pode fazer parcerias com os cursos de medicina, olha todos os eventos aí que foram promovidos no curso de psicologia, tudo com parceria com médicos, com profissionais, com clínicas, todos gratuitos. Aí, às vezes, o acadêmico, ele não valoriza, ele não valoriza essa questão, tudo de graça aí, profissionais com renomes internacionais, e às vezes o estudante não se importa com isso. A questão da saúde, da avaliação, então, a escola não tem dinheiro para eu fazer um trabalho. Mas, olha, gente, o maior exemplo foram os eventos que foram feitos aqui
no curso de psicologia. Eu mesma, né? Eu dei várias palestras para várias instituições aí, ainda vou ministrar mais uma sexta-feira, não queria mais, né? Mas as instituições vêm pedir socorro, tá? E tudo gratuito, né? Eu acho que esse é um papel muito importante nosso aqui de se ajudar. Aqui é da questão da formação da psicologia social comunitária, como eu já enfatizei em outras aulas, em outros momentos, essa dimensão epistemológica, essa questão do impacto, das alianças, da descentralização do psicólogo. Então, nós, psicólogos escolares, é necessário que nós tenhamos uma formação filosófica, antropológica, uma visão de psicologia social e comunitária, enxergar a realidade. Essa questão da desigualdade social. Mas não vitimizar essa criança. Vocês sabem o quanto que eu já trabalho em escola, trabalho com a questão da inclusão, da deficiência, e nós não podemos vitimizar, não é porque ela faz parte, ela está numa situação de vulnerabilidade social que ela vai permanecer. Por isso que hoje nós falamos, né? Ele está numa condição de morador de rua, ele está numa condição de vulnerabilidade social, porque esse quadro dele pode melhorar, tá? Aqui as referências, e aqui os jovens conhecem cada vez mais o mundo que estão, mas não sabem quase nada sobre o mundo que vão, porque nós vivemos muito no imediatismo, no aqui e no agora. Bom, eu vou dar uma revisada aqui no slide sobre ética, tá? Que vocês também já tiveram na disciplina de ética, mas é bom aqui, faz parte do nosso programa, e enfatizar aqui um pouco sobre a questão dos valores dentro da escola. Aqui nós temos as referências, então, o que é ética? Ética é o quê? É uma teoria, tá? É uma teoria, tá? É uma teoria, né? É uma teoria, tá? Então, nós temos que cuidar, né? O que é a prática? A prática é o quê? É o estudo, é a nossa atitude. Então, a ética é o quê? É uma teoria, uma reflexão. A prática é o quê? O que é a prática? São as minhas atitudes em relação a quê? A ética, né? A ética. Bom, pessoal, aqui nós vamos ter o que eu tenho que pensar em termos de ética? Minha questão pessoal, profissional, social e familiar. Eu tive um professor, há muitos anos atrás, que ele falava assim: todo lugar tem fuxico, todo lugar tem um fuxiquinho. Tem uma fofoquinha que nós chamamos de quê? De comunicação com ruídos. Claro que tem. Às vezes até você comenta alguma coisa, todo mundo. Mas o que nós temos que cuidar? Que esses comentários, eles não destruam, tá? Eles não destruam aqui o bem-estar. Então, qual é a minha postura? E o psicólogo dentro de uma escola, ele é muito visado, tá? Qualquer derrapada dele, olha, complica a vida dele. Então, ser profissional, no social, na família, tá? Então, afinal, o que é ética?
Qual é a importância? Como que eu devo ter a minha postura profissional, me relacionar, a consideração. Então, a ética é uma reflexão que, através da prática, através da tradição, dos costumes, abrange, né, tanto as críticas, as relações. Aqui, né, a questão do Aladim, que puxaram o tapete dele, aqui a questão da corrupção. A ética não é só fazer críticas, mas compreender, explicar a moral, quais são os benefícios, a questão da complexidade. Não se fala mais em ética, mas sim em éticas, são várias questões aí, né? Assistam, quem puder, A Queda do Muro de Berlim, é muito, muito bom, dá para fazer várias reflexões aqui. Nós temos que pensar nas regras, nos princípios, no juízo, nas sanções, do ponto de vista, nas particularidades, no valor, no comportamento profissional, que nós já discutimos bastante dentro desta disciplina, a questão da moderação, do equilíbrio, da confiança, do respeito, das atitudes, dos princípios, da organização, a questão das críticas negativas, a integração, tá? Pessoal, eu vou ter que pedir licença. Só um minuto. Estão ligando da minha família urgente. Tá? Desculpem aí. Me deem só um minuto, porque eu acho que é alguma situação aí. Bom, pessoal, ficou pior que a encomenda agora, né? Porque ela pediu para eu ligar, mas eu vou ligar depois, tá? Não sei o que aconteceu. Desculpem, tá? É que a minha família mora em Santa Catarina, daí eles não me ligam, né, no horário de aula, mas vamos lá. Desculpem aí. Pessoal, né, todos juntos aqui. A oportunidade, a participação, a questão de ouvir, o crescimento, os laços de simpatia, de amizade, de cultivar as atitudes aqui, o cumprimento, a valorização, o estímulo aqui de intercâmbio, a ação aqui do ser humano, o profissional, o compromisso, a questão do respeito que nós temos que ter, e aí nós somos o modelo. Por isso que nós temos que ficar ligados aqui, na questão do fenômeno, da questão dos, tratar aqui do assédio moral, que às vezes pode levar ao suicídio, às vezes a pessoa está ali quieta, calada, sofrendo, tá? O absenteísmo, a desmotivação, os conflitos, tá? A questão aqui das atitudes, trabalhar todo esse processo moral aqui. E, claro, tanto o assediador quanto o assediado precisam de ajuda, tá? Então, nós temos que trabalhar aqui com os dois casos, levá-los aqui a uma reconstrução do seu caráter, porque tanto o assediado quanto o assediador aqui tem problemas aqui para serem trabalhados, ok? Pessoal, alguma dúvida em relação a esses dois slides, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Tá tudo certo?
Vai ter dúvida lá na prova, né, meninada? Tá ok. Ixi, parou. Hoje de manhã ele fez isso. Só um pouquinho. Ele não está querendo. Deixa eu bloquear e desbloquear. Hum. Que será que deu aqui, né, gente? Só um pouquinho, tá? Ó. Ele não está permitindo compartilhar, né? O que será que eu fiz? Uh-uh. Ai, danado. Só um minuto, tá, pessoal? O que será que a prof fez, né? Essa sou eu. Apertei algum botão aqui. Mas olha. Bom, eu vou tentar lá. Fechar tudo. Ele não está conseguindo mais compartilhar. Bom, pessoal, eu vou tentando aqui de outro jeito, tá? Só um pouquinho. Microfone, permissões. Vamos ver se deu. O microfone. Não sei se vocês estão sabendo, né? Tá cheio de hack aí, fazendo estrago nas instituições. Mais isso ainda. Bom, vamos lá então, falar um pouco sobre a subjetividade. A questão da subjetividade. Acho que agora vai dar.
Então, pessoal, o que é essa subjetividade, né, na educação? Vamos ver se está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo a tela para vocês? Pessoal? Sim, professora, está. Tá? Porque para mim está dando que não. Olha só, que loucura. Bom, vamos lá. Para que servem as escolas da contemporaneidade? O mundo tem desenvolvido uma nova relação com a sua diversidade, tá? A subjetividade do quadro negro, das telas. Então, olha só aqui, quando eu olho para esse quadro, eu penso assim, se nós cumprirmos isso, nós já cumprimos tudo aqui. A sua opinião, a sua dúvida, a história de vida, a língua, qual é o idioma que se usa, os segredos, os amores, os estilos de cabelo, a cor, o gênero, a orientação sexual, a personalidade aqui, tá? Aula sem paredes, estudantes sem rede, as características do ensino convencional, que nós já discutimos bastante, a questão aqui de buscar o quê? Uma escola pautada na pesquisa, no diálogo, na inovação aqui, tá? Então, não tem como abortar o ensino convencional, mas sempre avançar para uma escola inovadora, de retroalimentação de um processo educativo. O que é essa subjetividade? É a nossa essência, a nossa qualidade, são aqui a questão psicológica, filosófica, é o estar colocado de baixo, é o servir de base. O que é essa subjetividade? Ela está ligada ao lógico, ao ontológico, psicológico, a questão aqui, conhecer a tarefa de sujeitos, não de objetos. Paulo Freire enfatizou tão bem essa questão de ser a pessoa, tá? A questão de críticas reflexiva, de valores, de respeito, de uma construção aqui. Platão nos traz aqui a questão da primeira significação de sujeito, e Aristóteles, sujeito é aquilo que se pode dizer, qualquer coisa, mas que, por sua vez, não pode ser dito nada, tá? Aí aqui, o conhecimento, o processo, a questão de opiniões, o que é essa subjetividade aqui? É o nosso íntimo, é o nosso eu. A Clarice Lispector, ela tem uma frase, a Marta Medeiros também, de que os nossos pensamentos é o único momento que ninguém pode te invadir, que são os teus pensamentos. Até porque o ser humano, ele fala uma coisa, ele pensa uma coisa, ele diz outra, ele quer outra, tá? Então, aqui, a subjetividade, ela engloba aqui o quê? A questão aqui das teorias do campo de matriz, do sujeito, da constituição, da socialização, da subjetividade, uma sociedade disciplinar, castradora. Vamos lá, Os carneirinhos, um atrás do outro, os bonequinhos. Aí nós trouxemos o quê? A discussão de quem? Do Foucault. A produção subjetiva. Pessoal, como nós temos conteúdo, como a escola tem conteúdos subjetivos que muitas vezes precisam ser discutidos, colocados em rodas de conversa, as relações interpessoais,
as ações, as relações, como é que acontece isso, essas relações interpessoais dentro da escola, o projeto pedagógico, a questão da qualidade de vida, da estrutura, de apoiar a autonomia, a satisfação aqui de todos, a conduta dos professores, dos gestores, dos funcionários, a percepção do professor. Será que aquela percepção é real ou é imaginária? A questão da família, da aprendizagem, da escola, o que é esse processo disciplinar? É o subjetivismo educacional. Porque, às vezes, tem muita coisa que não acontece. A criança estava brincando. Aqui a disputa entre a família e a escola. A questão do Foucault, do conceito de subjetividade, de identidade aqui, o poder disciplinar, né? Eu acho tão forte, né? Produzir corpos dóceis e úteis. Olha que discussão que dá, né? A questão da escola, do Estado, da família, do trabalho, da igreja, cadê o sujeito? Cadê o indivíduo dentro disso tudo? E aqui eu trago 3 livros aqui, a Sociedade Contemporânea, a Subjetividade, a questão aqui do Foucault. Pessoal, até aqui alguma questão? Alguma dúvida? Não? Tá tudo certo? Vamos, então, ao próximo slide. Tá? O próximo slide. Vamos ver se ele vai dar. Se ele vai aparecer agora. Então, aqui, né, dando continuidade à subjetividade aqui, tá? Então, a questão do poder. Muitas vezes, quem tem poder não é quem está no poder. Pode ser uma inspetora, pode ser uma secretária, pode ser aqui uma outra pessoa, Nós temos que pensar aqui na coerção, na influência, O que é esse poder? Poder econômico, simbólico, subjetivo, coercitivo? A questão dos recursos, buscar esse poder aqui de influência, tá? A docilização do corpo no espaço e no tempo. Como Foucault enfatiza essas questões, como ele critica a questão institucional aqui. A docilidade no corpo, no espaço e no tempo. Afinal, o que é indisciplina? Disciplina é obediência, respeito, ordem? Indisciplina é desobediência, falta de respeito e desordem? O que nós temos aqui que trabalhar? A questão aqui do Calvin, né, que tem vários recortes dele, trazendo a questão aqui da indisciplina. Nós temos que pensar na família, na escola, na sociedade, tá? Qual é o papel da família, qual é o papel da escola, a questão qual é o papel do professor, é buscar uma atitude comprometedora, ter aqui um compromisso com o processo de aprendizagem, pensar nessa sociedade, em realmente aqui, e nós transformarmos através do diálogo, tá? Através do diálogo, do debate. Então, aqui, novamente, a sociedade, a família, a escola, a sala de aula. Era uma vez. Será que era indisciplina? Onde é que está a família?
aqui nós temos, né, esse quadro de indisciplina, falta de ética, violência, bullying, tédio, desobediência, desmotivação. Então, trabalhar aqui a questão do respeito, da confiança, da cooperação, tá? Aí eu tenho aqui o desequilíbrio, desrespeito, os conflitos. Esse mapa conceitual aqui é bem importante. É o papel do professor, da família, do planejamento, das reflexões aqui, a didática inadequada, que nós já falamos, né, bastante, gritos não educam, tá? Então, trabalhar como a indisciplina? Através do diálogo, do debate, do treino, da persistência, mostrar aqui, acompanhar, estabelecer regras consistentes, não ameaças. Ah, se você não obedecer, eu vou tirar o recreio de você. Essas coisas não resolvem. A questão do reforço social, de elogiar, de apoiar, de trabalhar essa questão da autoestima, da autoimagem. Ninguém nasce sabendo. Os comportamentos são aprendidos através da experiência, da observação, da instrução, o ambiente de rotina. O estudante precisa ter rotina, uma organização, uma limpeza. A escola precisa ser um ambiente alegre, organizado, com flexibilização para o processo de aprendizagem aqui. A questão da clareza, da coerência, do monitoramento, ele não é um número, ele tem um nome. E nós não existe fórmulas mágicas, mas nós podemos trabalhar aqui com os estudantes. E aqui eu trouxe alguns filmes para vocês assistirem, O Adorável Professor, Mentes Perigosas, né, e tantos outros aí que nós temos. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Então, essa aqui é a aula passada, né, que nós discutimos, que é sobre os temas contemporâneos. Então, a psicologia, ela precisa investigar sobre os temas contemporâneos, aqui os temas transversais, que eram chamados pelos PCNs, nós vamos ter aqui a saúde, o trabalho, a ética, a orientação sexual, o meio, a pluralidade cultural, e hoje nós temos, então, dentro do BNCC, né, do currículo base, da Base Nacional Curricular, nós vamos ter aqui os temas contemporâneos transversais, o meio ambiente, a ciência, o multiculturalismo, a questão da saúde, da economia. Nós temos aqui as novas tecnologias, foram discutidas bastante, vocês também discutem em outras disciplinas. Então, nós temos que pensar aqui, o que são essas novas tecnologias, essas técnicas? Nós temos que dominar tudo? Não. Eu não sou uma professora que eu domino todas as tecnologias, mas aquelas necessárias para o momento. O ensino híbrido, os debates, as ferramentas digitais, a pesquisa de campo, a leitura, os projetos. Tá? Não é deixar o estudante um período na escola, um período em casa e daí assim. Não, tem que ter um acompanhamento, um cronograma. O professor precisa ser um facilitador, permite que as aulas sejam dinâmicas. E aqui o ensino à distância ou o ensino remoto. O ensino à distância é autorizado pelo MEC, ele já ocorre há muitos anos, que primeiro era por correspondência, tá? Era por correspondência, e agora
e agora, né, nós temos a internet, mas era correspondência, depois rádio, depois televisão, e o ensino remoto aqui, uma medida emergencial, temporária aqui, que o MEC autorizou temporariamente, né? Aqui a questão da gravidez, então trabalhar com essa gravidez, trabalhar na prevenção primária, criar projetos, movimentos dentro da escola, que muitas vezes ocorre pela ausência de diálogo, pela confusão, falta de informação. E daí essa menininha grávida, cadê seu sonho, seu futuro, sua família, sua carreira? E a prevenção das doenças infecto-contagiosa, hoje até o corona, né, também, a depressão, a automutilação, aí nós vamos adentrar aqui na tensão, na depressão, na insegurança, no medo, na descalculia, disprasia, dislexia, disfasia, desortografia, disgrafia, e o ciclo aqui do PDCA, que é muito importante nós dominarmos essa ferramenta, que é o plano de ação. Eu tenho uma problematização, eu tenho um projeto a desenvolver, e daí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou checar, eu vou planejar, eu vou agir e eu vou fazer. A questão aqui da solução de problemas, buscar as habilidades, as competências, um pensamento criativo, a comunicação, a cooperação, a mediação de conflitos. Hoje nós temos aí vários cursos, inclusive formação para você ser um mediador ou um árbitro, a questão da arbitragem, né, na mediação de conflitos, realmente transformar a escola num ambiente harmonioso. Claro que os conflitos vão existir, a problematização. Aqui nós vamos ter uma questão. O que é exclusão? O que é separação? O que é integração? Será que esse ambiente realmente é um ambiente que inclui, ou ele integra, ou ele separa, ou ele exclui? E daí nós sempre temos que partir da onde? Do diagnóstico desse ambiente, tá? Do diagnóstico. A questão, o modelo empresarial, tá? Porque, de repente, você vai trabalhar tanto na área da saúde ou na área da educação, você vai trabalhar mais na área de gestão, você vai trabalhar mais com a equipe, com os gestores, gerar resultado, diagnóstico. Hoje o psicólogo, ele exerce diferentes papéis dentro das organizações. A questão aqui, o exemplo da Escola da Ponte, o projeto Âncora, que é muito interessante, e a Régio Emília, que é lá da cidadezinha italiana. E aqui o livro, o ensino híbrido, e o psicólogo como mediador. Pessoal, então, eu fiz aí um breve resumo de todos os conteúdos que nós trabalhamos nesse bimestre, tá? Vocês têm todos os materiais, as aulas gravadas, Eu gostaria de saber se vocês têm algum comentário, ou vocês gostariam que eu me aprofundasse em mais algum assunto. Alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês acharam das aulas? O que vocês pensam sobre isso? Alguém quer comentar? Alguém tem alguma crítica? Não?
Tá tudo certo? Então, eu vou encerrar aí a gravação.